E antes de qualquer coisa, eu tenho que dizer que é um prazer estar aqui, agradecer o convite do Vitor, dizer que foi um prazer ver o Rodrigo aí nessa história também, no grupo. E dizer que esse grupo, assim, talvez o pessoal que está aí assistindo, eles não sabem, mas assim, há uma conversa que já dura um tempo, né, entre vários aí desses membros do grupo, Roberto, Sérgio, né, eu, o grupo tem o Valdir, o Vitor, né, e se encontra regularmente, tem mais uma moçada aí. Então, na verdade, o que vocês estão vendo é, digamos, a consolidação de um negócio que já vem aí, que já existe há algum tempo, e que é um prazer ver ele assim, ganhar essa forma, graças ao Vitor, principalmente, com uma logo que ficou ótima, com tudo, esse evento. Então é um prazer participar aí da abertura dos trabalhos do GEM. Eu vou começar a minha apresentação aqui dizendo que eu vou tentar ser curto, direto. Não tenho, na verdade, tanto a dizer sobre a questão dos animais, né, não humanos em particular, mas é porque eu entendo como um subcapítulo de um problema mais geral, que é talvez o que eu vou tratar aqui mais diretamente. Pode passar aí, Rodrigo? Quando se fala sobre o problema da consciência, né, e aqui então já vou deixar claro que eu vou falar de consciência de animais não humanos. Eu estou preocupado particularmente com o que a gente chama de consciência fenomênica, nem é de acesso, não tem a ver com sistema cognitivo, com relação com o ambiente. É claro que tudo isso pode estar relacionado de alguma forma, mas eu estou preocupado com esse elemento específico de uma mente que tem estados qualitativos ou fenomênicos, e o que é essa coisa. E vamos agora se perguntar se os animais não humanos têm e que coisa é essa. Para início de conversa, a área aí da filosofia da mente, em particular da consciência, animais não humanos, ela costuma se perguntar essas duas questões aí que são centrais, que eu lembro que aparecia lá no trabalho do Vitor, que eu tive na banca dele no mestrado, que ele ficava tentando resolver aí o problema da distribuição, ou problema fenomenológico, como eles costumam classificar. Que é basicamente se animais, ou aquele bicho ali, tem ou não tem consciência, e como seria essa consciência. E eu acho que essas duas questões, a primeira delas, muitas vezes eu vejo um debate em filosofia da consciência animal acerca se eles têm ou não, o que me parece uma pergunta francamente desinteressante, porque é muito óbvio, ou muito implausível, eu diria, que seres humanos sejam únicos nisso em toda a história evolutiva, sabe? Seria muito estranho que isso evolutivamente surgisse apenas em criaturas humanas. Então é muito óbvio que a questão em torno da distribuição, que vai se espalhar para um conjunto enorme agora aí na filogênese, aí, em toda a cadeia filogenética. Até onde vai, quem são e por quê? Essa é a questão. Você pode pular. Detalhe, eu coloquei assim, essa segunda pergunta, porque não é só saber se eles têm consciência, mas saber como é essa consciência, que é o famoso problema de, enfim, what is it like to be a pet? Aí, então, a questão fica mais complicada ainda, e eu vou adotar aqui uma postura que daqui a pouco vocês vão ver, é que eu acho que nenhuma das duas perguntas pode ser respondida de maneira muito satisfatória. A verdade é que os limites do que se pode saber sobre isso são muito, talvez, maiores do que a ambição de se explicar as coisas que eu tenho visto em várias teorias aí. Vamos pular para o próximo slide. Qual que é o problema? O problema da consciência de animais não humanos que eu acabei de falar, tanto distribuição quanto da fenomenologia, ele, para mim, é um capítulo do problema difícil da consciência, entendido aí de forma mais ampla. O que é, afinal de contas, esse problema difícil da consciência? Enfim, é um problema propriamente metafísico. Para ser muito sucinto, eu poderia dizer que é um problema sobre o que é a consciência, mas o que a gente busca, uma forma talvez de explicar, como o próprio Chalmers, quando apresentou isso pela primeira vez lá no livro dele, lá, The Conscious Mind, seria um problema de detectar, ou de explicar o porquê que existe a consciência e como ela é, ou seja, uma explicação de por que ela é dessa forma. Por que um tanto de matéria se organiza de uma forma viva, por exemplo, de uma determinada forma, e ali emerge o estado consciente. Essa é a primeira coisa que precisa ser explicada. A segunda coisa é por que emerge aquele estado consciente.
gosto de chocolate, e não qualquer outro quali, sei lá, gosto de suco de caju. Eu quero aquele quali, quero uma explicação. Então, basicamente, você precisa produzir ou oferecer de alguma forma, se você é um materialista ou um naturalista, você precisa oferecer leis psicofísicas, né? Leis que vão juntar esses domínios e vão mostrar como que de um emerge o outro. E é exatamente essa grande dificuldade. E por que o problema da mente animal é um subcapítulo do problema geral, que é o problema difícil da consciência? Porque o que a gente quer mostrar é exatamente por que aquela criatura, em nenhum momento o problema difícil da consciência foi pensado em termos propriamente humanos. O que se falava era de criaturas conscientes. O problema é a relação de matéria organizada em formas de vida com determinado tipo de estrutura, arquitetura, etc. E por que ali emerge o estado consciente? Se a gente está falando de um plateuminto, de uma abelha, de um sapo ou de um humano, essa questão continua, é a mesma questão, não tem nenhuma diferença. Se é o plasma alienígena, se é um cérebro numa cuba, sabe? Tudo isso é um tanto de matéria, a gente não consegue exatamente explicar quais são as condições que fariam ou não emergir um estado consciente. Pode pular para o próximo aí. Eu vou, na minha apresentação, defender duas teses. E aí eu vou voltar para a questão da consciência animal. As duas teses que eu vou defender aqui, a primeira delas, de certa forma, eu vou dar uma resposta para o problema difícil. A minha resposta para o problema difícil a pergunta é: o que é a consciência? E a resposta é essa aí. A consciência, ou as propriedades fenomênicas, que seriam propriamente conscientes, né, de um estado mental, elas são propriedades físicas intrínsecas. Então, essa é a resposta. Daqui a pouco eu vou dizer quem são os meus adversários. E a segunda questão que eu vou dizer é que o problema difícil da consciência, ele nunca vai ser propriamente respondido. Ou seja, o que eu aponto ali na primeira coisa seria uma espécie de tese metafísica muito geral. Ele é esse tipo de coisa. Aí alguém poderia me perguntar assim, mas quais propriedades físicas? Ou, basicamente, ele está pedindo as leis psicofísicas. Aí eu vou dizer, não tem e nunca vai ter. Então eu sou meio que um misterianista em relação à possibilidade de responder diretamente ao problema difícil. E isso vai respingar para o problema da consciência animal. Então é assim que eu vou terminar a minha apresentação. Porque se eu conseguir mostrar essa questão sobre o problema difícil de forma mais geral, aí no final eu vou voltar para o subcapítulo, que é a consciência de animais não humanos, e vou falar assim, tá vendo? Tem uns casos que a gente vai responder, tem uns casos que a gente não vai responder. As leis estritas psicofísicas nunca estarão disponíveis por uma questão de inacessibilidade epistêmica. E é isso aí, cara. Vamos ver o que dá para fazer com analogia neuromorfológica, com comportamento, com todo tipo de evidência que a gente consegue coletar, sabendo que muitos dos casos não vão ser respondidos, a verdade é essa. Eu não sei por que tem essa presunção de que a gente pode responder tudo. Está na hora do pessoal da filosofia da mente e da consciência tentar olhar o que se sabe, o que se pode saber e o que talvez nunca se vai saber, que é a minha tese aqui que eu vou defender ao final. Pode pular o próximo. Então, vamos lá. Quem são os adversários da minha tese inicial de que a consciência ou as propriedades fenomênicas são propriedades físicas intrínsecas? Aí tem todo mundo. Basicamente, eu estou contra todo mundo. Mas todo mundo nessa área se defende de qualquer tese, ele olha para o lado e ele é contra um tanto de gente. Então, eu vou começar só dizendo aí quais são os grupos mais importantes. Tem dualistas. Esses, então, eu não levo muito a sério, nem considero uma explicação. Eu sempre falo que o dualismo é a constatação da impossibilidade de qualquer explicação. Aí você dá um nome para o problema em vez de dar uma explicação para ele. Mas aí dentro dessa classe dos dualistas está aí epifenomenalistas, monistas lucelianos, que para mim são um tipo de dualista, porque basicamente eles vão dizer que tem duas propriedades irredutíveis uma à outra, que de certa forma emergem de uma base neutra, sabe? Mas essas duas propriedades é um dualismo de propriedade, que é basicamente o que importa. Panpsiquista, eu não vou nem entrar nessa história, mas o panpsiquista é o pior deles, porque ele é um dualista que se diz fisicalista porque simplesmente ele colocou o segundo elemento na estrutura elementar da física, mas é tão misterioso quanto, sabe? Daí depois não tem nenhuma lei que explica como que essas coisas se juntam para no final das contas surgir uma consciência e, sei lá, talvez em pedras, né? Eu não sei até onde eles vão, mas enfim, não há nenhuma regulação desse elemento, que é um elemento estranho à própria física. Então, é enfiar o elemento dualista na física e chamar de física, certo? Os eliminativistas, esses são mais
curiosos, porque eles vão negar tem diferentes abordagens eliminativistas, mas aqui me interessa talvez mais diretamente os ilusionistas, e eles vão negar o próprio fenômeno consciente. As próprias propriedades fenomênicas seriam ilusórias, né, etc. Não vou discutir muito com eles aqui, não. Aliás, nem com dualistas, nem com eliminativistas. Os realistas ingênuos, eu vou fazer uma breve referência a eles daqui a pouco, e aqui eu incluo o enativismo radical, interessante. Os enativistas, eles são uma teoria propriamente da cognição, mas tem aqueles que querem falar da natureza da consciência, ou seja, aqueles que têm uma teoria constitutiva do que é a consciência. Eu já falei isso em várias outras palestras, inclusive aqui da UFRJ, e eu chamo eles de enativistas radicais. Radicais porque eles têm uma tese metafísica forte sobre consciência. E eles geralmente adotam um tipo de realismo ingênuo que vai envolver também todos aqueles 4 E's deles, mas enfim, é uma mente estendida, etc, etc, que no final tudo se torna constitutivo, mas que tem a ver com uma relação direta com fatos mundanos. E eu também vou deixar eles de lado. A verdade é que eu não quero conversar com muita gente hoje. Eu vou conversar com os representacionistas, que durante muito tempo, inclusive tem a ver com a apresentação do Sérgio, que estava tentando apresentar uma noção de representação mais sólida aí, que seria confiável para atribuir isso a animais, né? Os representacionistas, eles vão me interessar mais diretamente por vários motivos, talvez porque eu mesmo era um deles, mas em particular por ser, durante muito tempo, a mais influente teoria da natureza da consciência, e aquela que eu acho que precisa ser batida, e ao ser batida parece que a gente vislumbra uma verdade que estava sendo, de alguma forma, negligenciada. Hoje eu já nem afirmo com tanta segurança, hein, Roberto, pessoal, eu nem afirmo mais com tanta segurança que é a teoria hegemônica. Eu sei dizer que era a teoria hegemônica, mas assim, eu precisaria de um estudo agora de sociologia do conhecimento aí na área para saber como é que o pessoal hoje se classifica. Algo me diz que eles estão perdendo tão rapidamente os adeptos que eu já não sei mais qual é a teoria mais influente. Mas vamos lá, popular. O representacionismo. Então, eu vou me centrar nesse adversário, em particular. Qual que é a tese deles? De forma bem resumida. Propriedades fenomênicas são propriedades representacionais. E aí é uma tese forte que tem a ver com a natureza metafísica disso. Ou seja, não existe consciência que seja não representacional. É uma tese muito forte, o próprio Roberto já saltou do barco, ele não defende esse negócio, mas tem quem defenda. E aqui eu vou chamar a atenção, pois aí, lembre-se, né, que propriedades representacionais, elas são essencialmente relacionais. Elas necessariamente envolvem propriedades mundanas. A relação de representação é um tipo de relação que a gente vai chamar de world involving, né, que envolve o mundo, mas envolve o quê? Determinadas propriedades que são representadas. Agora, dada a tese da transparência que é defendida pelo representacionismo clássico, a propriedade fenomenal nada mais seria que a propriedade mundana devidamente representada. Aí toda a dificuldade para ele sempre foi de naturalizar essa relação, que é um pouco o esforço da telesemântica, que o Sérgio também estava abordando, que é uma tentativa de naturalização dessa relação, porque ela parece um fato bruto, irredutível, primitivo, tem 1000 problemas que eles ficavam discutindo essa tradição popular. O que me interessa é o fato de que essa relação, ou seja, o fato de que toda propriedade fenomênica era representacional, era entendida como uma relação necessária, ou seja, era essencialmente representacional. Não havia consciência sem isso. Então, a tese seria mais ou menos como se tivesse uma propriedade mundana, que eu pus aí com M, imagina o verdezinho da folha da árvore, você estabelece uma determinada relação sujeito com essa propriedade, vai ser essa relação R, que é representacional, e aí você tem a propriedade fenomênica instanciada na experiência consciente desse sujeito, a propriedade P, que vai ser determinada, fixada, talvez até identificada com a propriedade mundana M representada pela relação R. E que não existe essa propriedade P, que é a propriedade fenomenal, sem essa devida relação com uma propriedade mundana. No caso do realismo ingênuo, que eu pus em nota aqui, ela é também uma teoria essencialmente relacional, só que a relação, ao invés de ser com uma propriedade mundana, é com um fato mundano. Ela é, digamos, mais fortemente, é uma relação mais forte, que ela basicamente não obtém na ausência, por exemplo, do objeto mundano que é percebido.
E aí você tem todo o problema que os realistas ingênuos vão ter que se haver, que são os casos, por exemplo, de alucinações, etc., que eles precisam de uma teoria disjuntivista, e é uma disjunção do caráter fenomênico, que é eu acho que ali eles vão naufragar. O realismo ingênuo vai enfrentar todo tipo de dificuldade. Mas, assim, o que me interessa é que vocês percebam que a consciência, então, ela é basicamente constituída por um conjunto de propriedades fenomênicas, os quais essas propriedades fenomênicas, para o representacionista, nada mais é do que a representação de propriedades mundanas, e para o realista ingênuo, seria não uma representação, mas uma relação direta, que a gente vai chamar aqui também de R, com um determinado fato mundano, e esse fato, como dizia lá o Mike Martin, conforma os contornos da experiência, certo? Essas duas teorias, elas são essencialmente relacionais, e eu acho que ali está o problema. Qualquer teoria é essencialmente relacional. No caso aí, talvez vocês vão entender por que eu pus nativistas com os realistas ingênuos, porque eles são essencialmente relacionais. Parece que a experiência é uma relação que seja nativa, que, enfim, seja qual for, sabe, sensório motor, com o próprio ambiente, mas ela não existe se você tira todos aqueles elementos propriamente externos ambientais. Pode continuar aí. Eu acho que isso está errado. E eu acho que isso está errado muito em função, muito na influência direta aí do David Papineau, nesse livro aí de 2021, Metaphysics of Sensory Experience. Tem duas passagenzinhas, eu vou ler bem rápido, porque elas resumem a ideia central do que eu vou apresentar a partir de agora com alguns experimentos mentais. Na primeira passagemzinha ali, olha, eu vou ler em inglês mesmo. Representationalism is the philosophy of perception isn't just the thesis that sensory experiences are representations. Representationalism in the philosophy of perception is the far stronger further thesis that sensory experiences are essentially representation. Aí aqui, perceba, a relação com a representação não é contingente, é necessária. Primeiro passo. Segunda coisa, e essa é a tese representacionista. Segunda passagem. In my view, representationalism is wrong about this. Conscious sensory properties are very much like written marks on paper. In themselves, they are dumb arrangements of contentless signs. While they do represent worldly facts, this is only in virtue of further contingent facts about the way they are embedded in the wider world. O que ele está dizendo aqui? É que o caráter essencial dessa relação é que é o grande erro. Que as propriedades fenomênicas, conscientes, né, elas são análogas a marcas no papel. O que é as marcas no papel? Um texto escrito, né? Elas representam algo. Se eu escrevo lá, Joãozinho foi na feira, sabe? Representa o fato de Joãozinho ir da feira, mas o fato daquelas marcas representarem esse fato é uma relação completamente contingente. Como ele diz, depende dos trabalhos da língua portuguesa, de tudo aquilo que vai ser a criação desses signos como representando as coisas que eles representam. Mas não há nada na natureza dos signos que seja essencialmente representacional. O que ele vai dizer é que é a mesma coisa em relação às propriedades fenomênicas, eu acho que ele está certo. Ou seja, a nossa consciência ela é repleta de propriedades fenomênicas, conscientes, que no nosso mundo natural, etc., evoluíram para representar determinadas coisas, mas que elas em si mesmas não são essencialmente representacionais, e elas poderiam vir desacompanhadas das coisas que elas representam, ou seja, sem qualquer função representacional, ou poderiam vir em outros contextos, ou mundos imaginários, que a gente pode imaginar, representando coisas completamente distintas. Então, tem dois aspectos aqui da contingência. Primeiro que, se a nossa experiência, uma propriedade da nossa experiência, por exemplo, o vermelho fenomênico que a gente experiencia, representa uma propriedade, por exemplo, da maçã que está ali na minha frente, primeiro, essa relação ela é contingente, porque a mesma propriedade fenomênica em outro mundo poderia representar uma outra propriedade, digamos, o verde, instanciada ali naquele mundo. E o segundo aspecto, que é mais radical, é que é contingente esse caráter representacional, o próprio fato da instanciação daquela propriedade fenomênica ser representacional ou representar qualquer coisa que seja. Poderia não representar nada, que é o segundo caso. Então, popular. O primeiro caso,
Aliás, ainda eu não estou vendo meus slides, então não lembro qual que era o próximo. Tem esse aqui antes, calma, com muita calma nessa hora. Reparem, né? Eu tenho algumas observações antes dos meus experimentos mentais. Experiências conscientes, elas podem ser perfeitamente representacionais, assim como marcas no papel. Também pode, é claro. Um texto escrito pode representar um tanto de coisa. Mas elas não são essencialmente representacionais, ou seja, elas são contingentemente representacionais, em função do conjunto de relações que pode ou não obter. 2. Isso pode soar estranho, né? Pois no nosso planeta, a consciência ela desempenha uma função natural. Ou seja, eu não sou daqueles que acreditam que é um fenômeno que apareceu do nada, que não tem função. Óbvio que tem uma função, pô. Esse negócio não ia surgir na natureza do nada, ela não surgiu do nada para nada. Ela emerge de uma história natural de relações adaptativas bem-sucedidas de seres vivos com seus ambientes. Ou seja, tudo isso é verdade, isso é a nossa história natural. É assim que surgiram criaturas conscientes nesse planeta. Então é óbvio que daí também essa tendência de se identificar, só que agora é uma tese metafísica que tem a ver com a necessitação, ou seja, que não seria possível uma coisa sem a outra. O problema difícil, ele tem a ver com uma tese, o que a gente chama de necessity claim. Eu preciso de condições necessárias suficientes, não é uma coisa só de, aqui parece que vem junto, sabe? Não é um fato contingente do nosso planeta. E é isso que eu estou defendendo, que essa relação é uma relação contingente da história natural do nosso planeta. E poderia vir desacompanhar. Mas é por isso que também é estranho conceber essa possibilidade, porque ela é avessa a tudo que se observa no nosso planeta. As coisas são conscientes porque desempenham uma determinada função em organismos vivos. Isso é verdade. Eu não estou negando nada disso. Eu não estou negando que os estados conscientes que a gente vai observar no nosso planeta são representacionais, a sua grande maioria. Mas aí, quando eu abrir essa possibilidade que eu vou abrir aqui, a gente vai começar a olhar também para esses bichos, animais humanos ou não humanos, e vai começar a pensar assim, talvez haja mais do que estados representacionais que também sejam conscientes, ou que determinem elementos da fenomenologia da consciência. Vamos lá. Apesar disso, propriedades fenomênicas, per se, ou enquanto tais, elas estão apenas contingentemente relacionadas com o ambiente, não importa o quão importante tal relação seja para explicar como surgiram criaturas conscientes no nosso planeta, o papel que todos esses estados desempenham nessas criaturas, etc, etc. Não importa essa relação. O fato de ser contingente não tira a importância, é fundamental. É contingente o fato de eu ter o coração, sei lá, bicameral, sabe? A história evolutiva poderia ser outra, e as criaturas humanas, sei lá, ou análogos que surgiriam nessa história evolutiva alternativa, eles teriam corações tricamerais, igual crocodilos, né? Acho que eles têm 3 câmeras, né? Poderia, não foi o caso. Mas, assim, é uma grande conjunção de acontecimentos, são os deles contingentes, que é basicamente a história natural, que determina isso. É claro que agora a bicameralidade do nosso coração, ele vai ter uma série, vai desempenhar um determinado conjunto de papel enorme ali, que vai explicar não só como circula o sangue do nosso organismo, mas uma série de propriedades nossas, por exemplo, da capacidade mesmo de bombear o sangue, de indivíduo que morre porque, sei lá, entupiu uma artéria, uma aorta, sabe? Enfim, um conjunto de propriedades, e aquele coração desempenha aquela função, é claro, mas não era necessário que fosse aquele jeito, daquela forma, aquela coisa. Essa é a questão. Pode pular o próximo. Primeiro experimento mental conhecido, talvez, por todo mundo aqui, é o famoso caso da Terra invertida do Ned Block, no artigozinho dele lá de 1990, ou seja, já está bem antigo. Qual que é o caso da Terra invertida? Basicamente, você imaginar uma Terra, que você pega o espectro de cor, inverte ele, então todas as cores das coisas nessa Terra, nesse planeta imaginário, são o inverso das cores no planeta Terra. Então o céu, em vez de ser azul, é amarelo, a grama, em vez de verde, é vermelha, na Terra invertida. E aí vamos imaginar que as criaturas que lá evoluíram, elas evoluíram de uma tal forma que em um determinado momento elas tiveram o espectro invertido no nervo óptico. Então o que aconteceu? Elas percebem o amarelo, assim como nós percebemos. Ela olha para o céu amarelo e tem a experiência, o caráter fenomênico instanciado na experiência dela é o azul, assim como a gente tem quando a gente olha para o nosso céu. Então ela vai ter um conjunto de experiências, todo ele idêntico ao nosso, só que representando propriedades, todas elas inversas. Então vamos imaginar que é um mundo fenomênico idêntico na cabeça desses indivíduos, só que com o caráter fenomênico, com um mundo todo ele contrário. Se eu mandasse
o indivíduo do planeta Terra para lá, ele ia ficar espantado com o céu amarelo, etc. Mas se no caminho, né, enquanto eu levasse esse indivíduo para lá desacordado, eu fizesse uma cirurgia e invertesse o espectro dele, ele ia chegar lá, não ia perceber nenhuma diferença, pressupondo que essa terra invertida é uma réplica da Terra real, ele ia continuar sua vida normalmente, sem nunca perceber nada, apesar de todas as propriedades que ele está representando com as suas experiências fenômenos terem sido invertidos. Esse aí é só um exemplo do Bloch para dizer que a relação entre um tipo fenomênico que é instanciado em uma experiência e a coisa que ele representa é contingente. Você poderia imaginar que que a mesma propriedade fenomênica rastreia diferentes propriedades mundanas. Isso eu acho que já afeta, por exemplo, a tese da transparência de uma maneira complicada para o representacionista. Mas o segundo caso é o que acho mais radical e mais interessante, popular, que é o experimento mental, que ainda não é, calma, de novo os slides que eu não tinha visto. No texto do Ned Block inicial, o Inverted Earth, de 1990, ele só apresenta o experimento mental e ele está interessado em criticar o representacionismo naquele momento, defendido por vários, principalmente o Michael Tye, à época. E aqui ele, em 2003, esse cara à esquerda aí, que é o Ned Block, ele vai fazer uma distinção que eu acho muito interessante entre 3 elementos que compõem o caráter fenomênico de qualquer experiência. Vai ter um elemento que é propriamente representacional, ou seja, tem coisas que estão ali que são realmente, ele acreditava, essencialmente representacionais. Tem coisa que ele vai chamar de tinta mental, que é o mental paint, e vai ter o óleo, que ele vai apresentar depois, o oil. Então tem o representation, né, que ele fala, tem o paint e tem o oil. É como se você imaginasse, você vai pintar a tela do caráter fenomênico, aí tem umas coisas que realmente representam algo, tem as outras coisas que são as tintas que você poderia mudar, é como se fosse um livro de criança que vem com as formas, você colore do jeito que você quiser, então você atribui a cor que você quiser a cada uma das propriedades que vão ser rastreadas ali. E tem o oil, que seria a tinta, o óleo, desculpa, que é usado para pintura, que ele não só não é que ele poderia representar contingentemente qualquer coisa, ele realmente não representa nada, ele é óleo. E aí ele vai fazer essa distinção, por exemplo, para falar as cores, elas seriam tinta. Já experiências como a tontura, a coceira, o orgasmo, seria óleo. Eles não representam nada. É mero, sabe? Fenomenologia, né? Enfim, propriedade fenomênica radicalmente não representacional. E ele vai dizer que todos esses 3 elementos estão aí para constituir a escolha das experiências perceptivas. A tese do Papineau é resumida numa frase que ele tem lá no livro dele, quando ele fala que it's all paint in oil. Ou seja, o erro, talvez, de Ned Block foi o de achar que tinha algo ainda que era essencialmente representacional. De certa forma, ele reteve um coração da tese representacionista, que é exatamente isso que eu pretendo abandonar seguindo o próprio Papineau. Ou seja, tudo aquilo que conforma o caráter fenomênico de uma experiência, ou a experiência enquanto tal, ou o elemento consciente de qualquer experiência, é mera tinta em pintura, ou seja, se for representacional, é meramente contingentemente representacional, que é tinta, ou não é representacional de tudo, é óleo, sabe? E é só isso que tem. Para motivar essa tese, vem o experimento mental do Papineau, que ele apresenta no livro dele, popular aí, Rodrigo. Antes. Eu sempre tenho algo antes, foi mal. Porque, na verdade, isso aqui é o precursor do experimento mental do Papineau, que é o Homem do Pântano. Como vocês podem ver aí, é o Donald Davidson, é o famoso experimento mental dele, no artigo lá de 87. O experimento mental do Davidson, que é genial, é o seguinte: ele imagina que ele, Davidson, estava andando num pântano, estaria andando num pântano, e aí ele foi destruído por um raio. O raio foi lá e pulverizou ele, sabe, no pântano. Mas aí, curiosamente, um outro raio bate no pântano e junta a matéria dele, porque, enfim, aquela energia toda, tal, calor, sei lá o que acontece, molécula por molécula se reconstrói Donald Davidson, sabe? Ou uma réplica física do Donald Davidson que tinha acabado de ser destruído. E aí a pergunta do Donald Davidson é o seguinte: imagina que ele ressurge ali no pântano, reconstruído por um raio, e aí ele
Ele fica lá, sim, enfim, atordoado e tal, mas ele volta para casa, encontra a mulher dele, vai trabalhar lá, dar suas aulas na Universidade de Berkeley, enfim, é a vida que segue, certo? Mas só que esse cara é o Davidson, né, o homem do pântano. Ele não é o Donald Davidson que tinha entrado no pântano, ele é um outro que surgiu por um fenômeno físico absolutamente incomum. Para o Davidson, o que ele estava interessado ali? Dizer que esse cara não tinha as mesmas crenças, que esse cara não poderia ter todos os estados intencionais que ele tem. Que ele tinha, né? O próprio Donald Davidson, que esse homem do pântano é uma espécie de réplica bizarra. O mais interessante é perguntar se ele tem ou não consciência. Porque agora essa criatura que surgiu lá é uma réplica física de uma criatura humana que tinha entrado lá, mas que foi construída por meios completamente diferentes. E para entender qual que é a radicalidade do caso que eu acho que o homem do pântano traz, eu acho melhor pensar no próximo caso, pode pular aí, Rodrigo, que é o experimento mental que o Papineau apresenta no livro dele, do cérebro cósmico na Cuba. O cérebro cósmico na Cuba é o seguinte: imagina uma estrela distante que explode, uma supernova, gera aquela energia toda, aquela coisa absurda, e aí modifica todas as moléculas ali que estão ali perto e tal, e constrói uma réplica física do meu cérebro, dentro da Cuba. Porque, afinal de contas, acho que precisa de líquido nutriente, determinadas condições, para de alguma forma reproduzir as condições normais da Terra, para esse cérebro, enfim, funcionar durante o intervalo de tempo de uma maneira que vai ser idêntica ao meu cérebro, digamos, desde que eu comecei a minha apresentação. A pergunta é, então vamos imaginar que esse cérebro, que é uma réplica do meu cérebro, que surgiu do nada, no meio do espaço, numa galáxia distante, ele vai ser uma réplica física do meu em todos os seus estados, no intervalo, por exemplo, de meia hora. E a pergunta óbvia é o seguinte: esse cérebro ali, ele vai ter alguma experiência? Ele vai sentir, por exemplo, algo que eu senti, cansaço, certa dor aqui, sabe? Ele está... e olha só, não estou falando de ter os mesmos estados mentais, porque eles são intencionais, é complicado. Não tem como ele estar olhando pensando no Roberto. Como é que ele pode pensar no Roberto? É derré, sabe? Ele não pode, ele não tem nunca teve nenhuma relação com o Roberto. Agora, eu estou só isolando de um estado, mesmo perceptivo, qualquer estado mental, só o elemento fenomênico, e eu estou dizendo que está instanciado ali naquele cérebro. Afinal de contas, ele é uma réplica física. Vou pular para o próximo aí. Aí eu tenho um experimento mental do celular cósmico na Cuba, que é análogo. O celular cósmico na Cuba explodiu a estrela, etc. Só que em vez de surgir o meu cérebro, surgiu o meu celular, esse aqui. Só que ele apareceu ali no espaço distante. Quais são as propriedades que esse celular tem? Bom, eu acredito que ele tem o mesmo sistema Android instalado nele, sabe, etc. Só que tudo apareceu do nada, certo? Ele tem uma determinada capacidade de memória, disposição para conectar em rede Wi-Fi, sabe, etc. Só que ele não tem nenhuma das propriedades relacionais que o meu celular tem. Ele não tem, por exemplo, a propriedade de ser meu. Esse celular que apareceu no espaço, ele não é meu. O meu é esse aqui, ele é numericamente único. Esse é um outro celular que é uma réplica física do meu. E por aí vai. A questão toda é que, assim como um cérebro, que é fruto de uma história natural, o celular é um artefato, que ele é fruto de uma história humana, desenvolvimento da técnica, tecnologia, etc. Só que ele poderia surgir sem essa história. É contingente o fato de que o celular, esse aqui, com as suas propriedades intrínsecas, seja o artefato fruto do desenvolvimento da técnica e tecnologia humana. Ele poderia aparecer num outro planeta, criaturas alienígenas que, curiosamente, fizeram celulares igual ao nosso, sabe? Ou poderia surgir com uma explosão de estrelas, que é muito mais improvável, mas é metafisicamente possível. A mesma coisa com cérebros humanos. Cérebros, qualquer coisa que seria o veículo que realiza o estado consciente, ele é fruto de uma história natural, assim como o celular é fruto da técnica humana. Só que ele poderia aparecer em outro planeta, fruto de uma história completamente distinta, natural, curiosamente intercepta em algum momento e se produz uma réplica de uma criatura viva idêntica da Terra. Eu sei que é altamente provável, mas é ainda mais improvável que uma estrela exploda e vá gerar uma réplica física de um cérebro, de uma criatura viva do nosso planeta. Mas, enfim, tudo isso é metafisicamente possível. A questão toda
se ou quais são as propriedades que são retidas quando se mantém unicamente uma propriedade física, o que seria então o que eu chamo de propriedades físicas intrínsecas de algo. E eu acho que a consciência está lá. Se a gente achar que a consciência só vai ser instanciada, qualquer propriedade consciente, se houver determinado tipo de relação, aí eu acho que a gente vai introduzir um elemento muito estranho à teoria materialista, e aí a gente vai abrir as portas para todo tipo de dualismo, a começar pelo fenomenalismo, porque a gente vai ter propriedades que não são causalmente relevantes no sistema físico, e que de repente impactam e fazem surgir uma coisa que não estaria ali no próprio meio ou realizador físico. Pode pular aí o slide. Então, daí as pequenas conclusões que eu quero tirar desse experimento, vou ver se eu adianto aqui para terminar rápido. Se existe cérebro cósmico, e se, né, a gente poderia se perguntar, né, e se esse cérebro cósmico não tiver as mesmas experiências que eu tenho? Afinal de contas, ele surgiu no espaço, é meio estranho. O importante é você entender, o cérebro cósmico não representa nada. Ele não é um sistema representacional. Ele não tem história de relações sistemáticas com nenhum ambiente. Seja qual for as condições que o Sérgio estava falando lá, imagina, para que algo seja representacional, essa coisa, esse monte de molécula que se juntou no espaço, ele certamente não vai satisfazer essas condições. Ele não teve nem ambiente, ele não teve nada, nenhuma relação. Ele apareceu do nada. Essa é a questão. Então, é entender que ele é um sistema não representacional. Aqui, seja lá o que aquele cérebro está fazendo, ele não está representando nada. Pois bem. Então, a gente poderia, se a gente quer defender uma teoria relacional da consciência, dado que essa réplica física não vai ter nenhuma das relações que a gente vai tomar como necessárias para a consciência, a gente poderia dizer que ele não é consciente. Pois bem, mas aí vem a questão. Então, a consciência ela não é necessitada pelo seu realizador físico, que é o que afirmam os materialistas. Afinal de contas, se você é um materialista, uma réplica física desse mundo é uma réplica consciente desse mundo. Todas as propriedades conscientes, elas vão ser necessitadas pelas propriedades físicas. É isso que é a tese materialista, certo? Uma réplica simplícita desse mundo, etc. O que eu estou dizendo aqui, é claro que eu simplifiquei colocando cérebro, mas seja lá qual for a parte do mundo que você acha que é o realizador físico da consciência, se ele aparece uma explosão lá, ele não tem mais todas as propriedades relacionais. E vai ter que aparecer a consciência, senão você não é um materialista. Essa é a primeira coisa que eu acho que se segue. Segundo, se você negar que esse cérebro cósmico é consciente e que tem as mesmas experiências que eu tenho, isso tornaria as propriedades fenomênicas estranhas ao domínio causalmente fechado da física e vem todo o problema, basicamente tornaria ela um epifenômeno. Então, eu acho que não tem como negar que esse cérebro cósmico tem as mesmas experiências que eu tenho, apesar de não ter todas as propriedades relacionais que eu tenho, por exemplo, com as propriedades do meio ambiente, etc, etc. Não tem a minha história natural, não tem nada disso. Então, dado que o cérebro cósmico não representa nada, pois não possui uma história de relações sistemáticas com nenhum ambiente, então segue-se a conclusão de que propriedades fenomênicas não são essencialmente representacionais, que era a primeira tese que eu queria defender. Eu vou pular aqui, pode ir para o próximo slide, Rodrigo? Aí vem a objeção do meu colega Rodrigo, do Roberto. O Roberto Horácio é o seguinte, nessas várias conversas que a gente tem no nosso grupo, ele é uma figura muito pródiga aí de ideias, então todo dia ele tem uma ideia nova para um artigo. Essa foi uma delas, Roberto. Aí teve um belo dia que ele escreveu, ele tem, eu não sei se você escreve o artigo ou se você escreve só os resumos dos artigos. Aí alguns deles você leva a cabo. Esse aí eu acho que foi um resumo, não sei se você desenvolveu a ideia, mas ele apresentou a seguinte objeção à minha tese de que a consciência seria as propriedades físicas intrínsecas. E aqui eu estou resumindo, porque inclusive era em inglês o texto do Roberto. A ideia seria de que se a consciência ela é intransitiva, no sentido de ser não relacional, enquanto nossa apreensão, e o termo que ele usava aí é um termo chato de traduzir, né, que é awareness, né, enquanto que a nossa apreensão do mundo externo é transitiva ou relacional, então seria misterioso, segundo argumenta, não sei ainda, né, o Roberto, porque ele também muda cada semana, né, mas na época argumentava o Roberto. Então seria misterioso como a consciência intransitiva pode criar uma apreensão, né, awareness intencional do mundo externo ao inserir esse estado sensorial em um determinado ambiente. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, bom, se a consciência, como eu estou dizendo, é não relacional, é uma propriedade intrínseca, é estranho que a gente possa ter, através dela, uma awareness, né, de propriedades do mundo,
uma apreensão intencional desse mundo externo, quando, de repente, eu jogo ela em determinado ambiente. Então, suponha, o exemplo é ele mesmo dado, suponha que o Roberto então, esteja em um estado intransitivo no qual a experiencia as qualidades fenomênicas amarelo e esférico. Imagina, tendo a experiência desse negócio aqui. Quando inserido em um certo ambiente, basicamente na frente da bola amarela, certo? Como tal estado intransitivo o torna, né, transitivamente ciente ou aware, né, de uma bola amarela? Como é que pode? Afinal de contas, ele seria um negócio que simplesmente uma propriedade física intrínseca, e por que de repente isso o torna consciente de uma coisa lá no mundo, que seria a bola amarela? Aí, pode pular aí, Rodrigo. Engraçado, aí eu vou virar de cabeça para baixo. Como é que eu entendo essa objeção, por exemplo, à tese de propriedades físicas intrínsecas? Bem, a relação entre propriedade fenomênica e aquilo que ela representa, eu estou dizendo que ela é contingente, mas ela é capaz de explicar por que, por exemplo, o Roberto, ele apreende, né, ou é aware, né, is aware of, uma bola amarela ao ter a experiência que instancia essas propriedades fenomênicas, no caso, amarelo e esférico. E por quê? Porque esse caráter fenomênico, a instanciação desse tipo fenomênico nessa criatura, executa uma função. É isso. Assim, é óbvio que o fato de o token, né, a instanciação do tipo fenomênico relevante nessa criatura representar aquela coisa, ou ter agora um conteúdo propriamente intencional, é o fato da história natural. Toda história natural vai explicar o porquê que essa instanciação do tipo fenomênico é também uma relação intencional com uma propriedade mundana, desse ambiente no qual essa criatura desenvolveu, e isso foi selecionado aí para rastrear essa propriedade. Mesmo que algumas propriedades fenomênicas espaciais, esse é interessante esse caso. No caso tem a ver, por exemplo, com a propriedade de ser esférico, por exemplo. Mesmo que algumas propriedades fenomênicas espaciais fossem tais que não poderiam representar adequadamente nenhuma outra propriedade mundana, senão aquelas que eles já representam no nosso mundo, e é um argumento que o Adam Paltz vai desenvolver no livro dele e em outros artigos, que seria o caráter essencialmente direcional das propriedades, principalmente espaciais, da experiência sensorial, né? Ou seja, é como se aquele tipo de fenômeno não pudesse representar nenhuma outra coisa, senão aquela coisa. Não é igual às cores, que eu posso pintar o livro de qualquer outra forma. Não dá para você ter uma experiência com o caráter fenomênico da esfera e aquilo representar um cubo. Isso não seria adaptativo, enfim. É como se o tipo fenomênico tivesse necessariamente colado com uma propriedade mundana. No caso de propriedade espacial, isso eu até acho que tem algum lado intuitivo em afirmar isso. Mas mesmo que isso seja verdade, isso não implicaria, como eu digo aqui, que a instanciação de tal propriedade fenomênica, no caso, por exemplo, esférico, seria necessariamente representacional, pois ela poderia não representar nada, como, por exemplo, se ela fosse instanciada em um cérebro cósmico. Ou seja, mesmo que um tipo fenomênico tivesse o poder de representar uma única propriedade que pode obter no mundo, mesmo que isso fosse verdade, na verdade a gente só eliminaria o segundo caráter contingente, que é daquilo ser um mental paint, né? Mas ele poderia ainda ser um oil, ou seja, ser uma coisa que não representa nada. Se ele for instanciado no cérebro cósmico, ele não representa nada. Ainda que se ele fosse representar algo, ele só poderia representar esferas. Mas ele não representa nada, porque não tem nenhuma relação com esses objetos, ele não está ali para selecionar isso, ele não tem história, né? Popular. Então, ou seja, eu mantenho, ainda que algumas coisas só possam representar determinados aspectos ou propriedades mundanas, ainda assim o caráter representacional per se seria completamente contingente. Então, quais são, o que são, então, essas propriedades fenomênicas? A minha resposta, elas são propriedades físicas intrínsecas, são propriedades da matéria. É por isso que o cérebro cósmico instancia elas, porque ela é uma reprodução física do meu cérebro, molécula por molécula. Mas que propriedades físicas seriam essas? Essa seria, efetivamente, a resposta para o problema difícil. No certo sentido, eu estou voltando para a teoria da identidade. É interessante. A teoria da identidade só que eu acho que o problema é que não foi entendido direito o que é a coisa que a gente coloca nesses dois termos da identidade teórica. De um lado, a gente coloca uma propriedade, uma fenomênica consciente. Só que do outro lado, na hora que você coloca a propriedade física, é entender que ela é uma propriedade estrutural. E aqui eu quero
Passa aí de novo, Rodrigo. As nossas melhores teorias, vamos lá, apontam para complexas aí, arquiteturas neuronais, etc., que seriam os correlatos das experiências conscientes. Então, é fundamentalmente uma questão de arquitetura informacional, neuronal, etc. Mas toda evidência disponível não é e nem nunca vai ser law-like, ou seja, ela não estabelece uma relação estrita, necessária. Basicamente, o que a gente está detectando são correlações causais, e como todo mundo sabe, correlação não implica necessitação. O que é a questão aqui? A questão é que se você olha para a teoria como GWT, GNW, AIT, qualquer uma delas, o que a gente está fazendo é procurar ali quais são os correlatos, os realizadores físicos desses estados contingentes, que seriam paradigmaticamente conscientes, que a gente observa principalmente humanos, mas talvez em outras criaturas que a gente vai reconhecer como conscientes. E o que a gente vai achar ali são os correlatos, é o que está acontecendo na matéria que, de alguma forma, está correlacionado com aquele surgimento. Só que o problema é o seguinte, se você pega outras conformações de arquiteturas, né, da matéria, como, por exemplo, num robô, ou um alienígena, ou simplesmente uma forma de vida muito distante, onde você não consegue fazer analogia neuromorfológica, etc., como água viva, sabe, etc., esse tanto de matéria que está ali, uma vez que a gente não dispõe de leis estritas, a gente não sabe se aquilo está ou não correlacionado com consciência, não tem como dizer. Porque a gente nunca chegou nos princípios que seriam necessários e que vão necessitar consciência, sabe? O que a gente sabe é que esses estados conscientes são realizados por essas coisas. Por mais que a gente descubra quais são as coisas que realizam nossos estados conscientes, não significa que outras coisas não poderiam realizar. E como você não tem acesso à evidência do lado consciente, porque você não tem relato e etc., isso você tem em humanos, né? Mas em outras criaturas você não vai ter nem relato, e olha que relato é uma porcaria. Mas enfim, é o que está tendo. Nem isso você vai ter. Você olha para aquela criatura lá, o que você pode dizer, cara? A verdade é que eu acho que é uma inacessibilidade epistêmica, que é o que eu vou argumentar mais adiante. Aqui, só antes de pular, eu coloquei isso aqui, uma questão difícil, né, o que é a consciência, ela não deve ser confundida com várias questões fáceis, como, por exemplo, quais arranjos físicos estão correlacionados com estados conscientes paradigmáticos, né, do nosso planeta. Essa é uma questão, ela não é nada fácil, né, mas assim, fácil no sentido metafísico. Ela é uma questão que parece que a gente pode descobrir, em alguma medida, avançar, etc., com evidências empíricas, etc., mais e mais pesquisa, tal. Só que, mesmo que você avance ela até onde você quiser no nosso planeta, você ainda não chegou, você ainda não tem capacidade de responder a questão difícil. Essa é a questão. Pode pular aí. Quer dizer, então, que as propriedades fenomênicas são idênticas às propriedades físicas? Sim, eu estou dizendo que é uma propriedade física. Só que é física estrutural. Essa é a questão que eu acho que foi mal entendida na teoria da identidade. Qualquer estrutura causalmente equivalente será igualmente consciente. Só que qual é a estrutura relevante? É isso que a gente não sabe. Não é o cérebro todo. Ou seja, a consciência, ela em princípio, mesmo defendendo essa tese, ela é multiplamente realizável. A resposta, né, ela é multiplamente realizável por quê? Porque diferentes conformações físicas, mesmo compostas por outros elementos químicos, físicos, que reproduzam a topologia causal relevante, ou seja, que gerem o mesmo estado que necessite a consciência, vai fazer isso. Então, todos aqueles, é claro que quando eu falo que ela é multiplamente realizável, mesmo o funcionalismo clássico, ele não acreditava que um tijolo podia realizar a minha consciência. Mas assim, tinha que ser alguma coisa, sei lá. Claro que eles tinham problemas porque a população da China poderia reproduzir o caráter funcional deles, mas é porque eles estavam pensando na função no sentido muito tosco. Porque a função executada aí é uma função fina, que tem a ver com topologia causal. Só que o problema é o seguinte, quais são os elementos do cérebro que desempenham um papel causal relevante para que eu tenha experiência do gosto de chocolate? Sei lá, ou qualquer quali específico. A gente não tem essa teoria, que são as leis psicofísicas, então a gente não consegue saber quais são as condições que seriam suficientes para gerar essa experiência. Então, na hora que você vai para outras criaturas, quando você se afasta do caso paradigmático que é humano, mesmo que a gente conhecesse tudo, e a hora que a gente não sabe, no caso humano, na hora que você começa a chegar mais, você aparece uns bichos mais esquisitos, já não sabe, imagina alienígena, imagina um robô, sabe, que é de silício, imagina sei lá o que, sabe? Esse é o problema. Então aqui, por exemplo, a resposta à pergunta o que é tal quali, ela vai ser
uma certa, ou deveria ser, ou teria que ser uma certa topologia causal, que é, em princípio, instanciável em múltiplos realizadores físicos, mas que a gente nunca vai ter acesso a qual é ela, essa é a questão. Pode pular para o próximo aí? E como fica, então, esse é o último slide, gente. E como fica, então, o problema da consciência de animais não humanos? Bem, sem as leis psicofísicas estritas, que eu acho que a gente não vai ter acesso, em função de não termos acesso direto à experiência subjetiva dos morcegos e de outras criaturas, pois bem, sem essas leis psicofísicas estritas, vários casos difíceis vão ficar sem resposta. Isso vale para animais não humanos, robôs, alienígenas, plasma alienígena, etc. A verdade é o seguinte, se você juntar um tanto de matéria, veja bem, é engraçado como as pessoas se ousam, sabe, afirmar coisas como pedras são conscientes, o universo é consciente, tem de tudo, sabe? Mas, assim, é uma questão de prudência intelectual. O que de fato a gente consegue afirmar? Dado que a gente não tem lei psicofísica estrita, por exemplo, a gente consegue dizer com certeza que há, por exemplo, um relâmpago, que é uma descarga elétrica, mas há uma identidade teórica forte. A gente sabe se um lugar tem água, mas há uma identidade teórica forte. Agora, a gente não consegue dizer que uma coisa é ou não consciente, porque não há essa identidade teórica forte, porque não há lei psicofísica. Então, se você juntar um tanto de matéria, pode ser uma pedra, pode ser uma ameba, pode ser um tanto de coisas, sei lá, organizadas de uma maneira complexa, a gente não está em condições de afirmar se é ou não consciente. Não há como acessar o estado subjetivo dessa coisa. É claro que eu não vou entrar no ceticismo total, acho que pedras não estão, macacos com certeza, sabe? Mas aí vai chegar uma hora que a gente vai entrar numa porrada de casos fronteiras que, e essa é a questão importante, a ausência das leis pontes, vão nos tornar incapazes de afirmar qualquer coisa. É isso que eu acho. Então, trata-se de uma limitação epistêmica, a consciência ela não é metafisicamente sui generis, ela é uma propriedade física, como qualquer outra. Não é uma questão metafísica, é uma questão epistêmica. O que é especial no caso da consciência é o acesso. A gente não tem acesso à evidência que seria necessária para construir leis estritas. Então, por isso, a gente nunca consegue responder diretamente o problema difícil, e isso vai respingar para a questão da consciência animal. É assim que eu vejo essa questão, né? Mas era isso que eu tinha para falar, gente. Obrigado aí, gente. Obrigado, Marco. Bem instigante a palestra. Tenho várias perguntas para fazer, mas vou deixar hoje para o público, claro. Bem, só para reforçar que a lista de presença está no chat, então assinem, por favor, quem quiser o certificado, tá? E também estamos com o nosso site também no chat, caso queiram dar uma olhada, está lá, tá? Então agora eu vou abrir para o professor Roberto a discussão, depois eu passo para a pergunta do chat. Bom, eu revendo aqui o que você colocou, o que eu teria dito, eu continuo pensando daquela mesma maneira. Eu acho que há, no entanto, uma premissa no meu argumento que você omitiu, que é justamente o que eu vou tentar trazer aqui agora. O meu problema é o seguinte: a palavra contingente e necessária é usada ambiguamente pelo Papineau. Ambiguamente. Eu concordo com ninguém hoje em dia, a não ser os representacionistas, negariam de que você pode ter um caráter fenomenal, uma consciência fenomenal agregada a diferentes conteúdos, ou até conteúdo nenhum, é o caso da alucinação. Eu diria que o conteúdo, que uma alucinação é uma tentativa fracassada de representação. Isso é um sentido de contingência. O outro sentido, que entra subrepticiamente no livro dele, é quando ele diz: é uma ilusão acharmos que a nossa consciência está voltada para fora do cérebro. Ele defende uma teoria do erro. Nós somos seduzidos a pensar assim. Aqui é bem diferente, veja bem. Aqui é bem diferente. Não é porque ela pode se combinar neste mundo com qualquer outro mundo, com outra coisa, ou em outro mundo a nada. Ele está dizendo é uma ilusão. E aí, quando eu falo de consciência intransitiva, é nesse sentido. Se você toma consciência intransitiva, como ele mesmo diz, ver de forma da maneira vermelha. Ele chama isso o qualia vermelho. Tá? Isso é diferente, pode se conjugar na terra gêmea, na terra invertida com
com verde. Tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Agora, eu digo o seguinte, isso não nos coloca para fora. É uma ilusão. Ora, a partir do momento que é uma ilusão, como é que você passa do caráter intransitivo da consciência para o caráter transitivo da awareness? Isso ele nunca me respondeu. Já falei com ele algumas vezes. E aqui fica uma coisa mais chata ainda para ele, que é justamente o ponto que eu e o Sérgio defendendo no artigo. Como a nossa ação no mundo é dada pela awareness, tá? E essa consciência está pairando aí, ela não é voltada para fora, é uma ilusão, repito, ele diz isso com todas as letras, é uma ilusão que a nossa consciência esteja voltada para fora. O que vai acontecer? A consciência não desempenha papel causal nenhum, é só awareness. Aliás, eu não entendo como ele faz essa distinção que você botou, não sou eu que fez, não, é ele que faz no livro. E em momento nenhum ele explica isso. Qual é a diferença entre uma coisa e a outra? E como uma coisa se transforma na outra. Porque esse é o problema. Você falou, a gente coloca num ambiente físico qualquer. Bom, vai aparecer agora a representação na terra própria, de vermelho. Se for na terra invertida, de verde. Tá, mas veja bem, o vermelho, qualia dele, não se orienta para nada fora. Isso é o segundo sentido de contingência. Tá? E eu acho que essa posição dele é insustentável. Então, veja bem, com relação, então, agora ao exemplo famoso, que era a metáfora linguística, a mesma coisa da palavra, uma marca. Uma marca, ela tem propriedades intrínsecas. Ela ganha um significado, ganha. Mas por que essa metáfora é boa? Eu não acho. Eu posso ser, por exemplo, assumir a tese da contingência no primeiro sentido, dizendo, por exemplo, em vez de uma marca, é um demonstrativo. O caráter do demonstrativo é determinado pelos objetos que ele representa? Não. Eu estou apontando para esse copo aqui agora estou apontando para vocês aqui, estou apontando... A cada contexto, o conteúdo está variando. Agora, o demonstrativo, ele é essencialmente voltado para fora, para demonstrar. Então, qual é o melhor modelo semântico, quer dizer, modelo no sentido de analogia? São marcas no papel ou são demonstrativos com algum significado que ambicionam chegar ao mundo? É claro, vai variar. Aí vem o segundo sentido de contingência. Vai variar em muito. Na Terra gêmea, na Terra invertida, na Terra aqui, né? Tudo isso todo mundo hoje em dia concede, eu acho. Não tem mais boas discussões sobre isso. Agora, ele continua insistindo nisso. Não. É alguma coisa absolutamente não voltada para fora. Aí veja bem, a explicação também que você deu evolutiva não funciona, porque nesse mundo uma coisa casou dessa maneira, ela está funcionando assim. Não. Isso não, a explicação dele invalida a sua, porque ele está dizendo é uma ilusão que ela seja voltada para fora. Isso é a contingência no sentido forte. E eu quero uma resposta dele, a sua também, que agora já comprou o pacote dele, para essa objeção. Eu não vou insistir mais, porque eu estou falando muito aqui, eu quero que todo mundo fale. Não, mas eu vou dar uma resposta para o senhor, Roberto, que é a seguinte. Primeira coisa, é porque, assim, a verdade é que a gente está reencenando. Assim, eu já ouvi você falar isso várias vezes. Mas talvez eu não reconstruí adequadamente o seu argumento. Tem a premissa implícita. O que acontece é o seguinte, eu acho que houve uma infelicidade na forma como o Papineau se expressou em determinado momento do livro dele. Então tem duas possibilidades na minha resposta. Eu não sei se o que eu estou dizendo agora me afasta do Papineau. Eu acho que não. Ou seja, na verdade eu tenho, além de eu achar que você está errado, eu acho que você leu ele errado. E eu vou dizer o porquê. Olha só, na hora que ele fala que é uma ilusão, ele não está dizendo que é uma ilusão que as propriedades fenomênicas representem algo, por exemplo, no nosso ambiente. O que eu acho que ele está dizendo é que a ilusão é que elas representem necessariamente, ou que sejam essencialmente representacionais. E essa ilusão, eu lembro dessa passagem no livro, em que ele diz que de fato há essa ilusão, porque afinal de contas todos os nossos estados eles são assim. Porque de fato é assim, foi assim na nossa história, nesse planeta, nós somos as criaturas que
que estão sendo propriedades fenomênicas quando representamos propriedades do nosso ambiente. Então, é de se supor que a gente tem essa intuição de que essa relação seria necessária. Essa intuição é que é equivocada, da necessidade da relação. Não de que haja a relação, ainda que contingentemente. Se ele está afirmando que é uma ilusão a própria relação, entendida mesmo em caráter contingente, aí eu acho que ele está errado. Mas eu não acho que é isso que ele está dizendo. Aí então a minha acusação de que eu acho que também... Mas aí você tem que ver o seguinte, que eu estou dizendo, ele diz textualmente, eu estava tentando abrir aqui o artigo dele, não consegui encontrar. Que aí tem que pôr no contexto, eu não quero aquelas montagens que tira a frase. Que haja uma orientação externa. Isso ele fala. Textual, e ele fala, inclusive ele vai discutir isso com a Farkas, com várias pessoas. Ele fala, é muito sedutor, tinha que essa passagem aqui, é muito sedutor a gente pensar que a nossa consciência está voltada para fora, para o mundo, mas ela não tem nada a ver com isso. Não, mas vamos fazer o seguinte, então, Roberto, olha só. O pacote Papineau, eu comprei a TV a cabo, eu comprei o serviço de internet, sabe? Mas eu não levei o telefone fixo. Se tinha isso no combo, então, em nenhum momento eu quis levar. Eu acho que não estava lá no Papineau. Mas aí, te concedendo isso, porque eu não vou ficar agora disputando a exegese do texto dele. Digamos que você está certo no Papineau. Eu não afirmaria isso. Então, esse item do combo Papineau eu não levei. E eu acho que ninguém deveria levar, porque está errado, eu concordo com você. Só que isso tornaria o quê? Tornaria um Estado representacional consciente nosso, representacional, ainda que conscientemente. Ele é sobre as coisas, é assim. Ele é transitivo. Com isso eu concordo, mas eu acho que ele não fala isso. Repara bem, olha a polêmica dele com o Paulus, é exatamente sobre a mesma coisa que eu já tinha discutido com o Sérgio, porque o Paulus diz justamente para ele, olha, você não tem como mostrar que propriedades... a espacialidade necessária e os dois ficam trocando farpas. Mas eu acho que o meu problema é anterior até, assim, se a experiência, como ele diz. Não, eu acho a sua crítica mais interessante que a do Paulus, porque é o seguinte, o Paulus é só o caráter essencial de determinadas propriedades fenomênicas, em especial as espaciais. As espaciais, exatamente. No seu caso, ele é mais geral e tem a ver com a ação. O seu argumento. Eu acho que dá para satisfazer todo mundo. O Paulo está simplesmente errado e você está certo e acha que o Papineau está errado. Ou pelo menos eu estou errado, mas eu não. O Papineau talvez. Mas porque eu acho que dá para satisfazer essa exigência com relação ao contingente. É isso que eu acho. Tá. Eu acho que são dois sentidos. Então, tudo bem. Não, no meu só tem um. Talvez o Papineau confundiu. É um. E é contingente, no meu sentido. Né? Você quer perguntar mais alguma coisa, Roberto? Não, já estou satisfeito, já tomo tempo demais das pessoas. Tem muita gente para perguntar. Tá, Sérgio. Obrigado, Roberto, pelas perguntas. Nada. Obrigado ao Marco pela... Quê? Pelas críticas contundentes ao Papineau e ao seu combo de telefone, Gato Nerd. Não, eu agradeço a vocês pelo convite, o Marco pela exposição ótima, que eu acho que ele seduz por esse lado, que é o lado que eu acho que está certo. A próxima foto que eu vou usar sua no meu slide, eu vou virar ele de novo para dar uma nova resposta. Então, vamos para a pergunta do público. O primeiro é o Sérgio. Você me escuta agora? Agora. Perfeito. Obrigado, Marco, pela apresentação. Eu vou fazer outra pergunta, mas eu só queria comentar um ponto aí de Roberto. O segundo ponto dele da bola amarela, da relação causal, etc., a gente desenvolveu num artigo, num book review, na verdade, né, que saiu na manuscrito, e coloquei no chat, para quem tiver interesse, tá? E a única coisa que eu queria comentar é que a gente fez essa objeção a ele, né, a Papineau, e a gente perguntou qual seria o papel causal da consciência, porque a consciência não teria mais qualquer explicação, mas qualquer poder causal, por exemplo, no exemplo lá da bola amarela que você estava debatendo, na relação causal com a bola amarela. Você chuta aquela bola amarela e tal. E aí ele flertou fortemente com Ele não disse que era isso, né? Mas ele flertou com isso, com que a consciência não tem qualquer função. E eu acho que ele tem que dizer isso porque ele não quer conectar a consciência com o mundo externo.
Esse é o ponto, entendeu? Eu acho que eu estou mais com o Roberto nesse ponto, porque como ele não quer conectar a consciência com o mundo externo, como é que ele vai dizer que a consciência tem algum papel funcional, causal, evolutivo? Não entra aí. Não, mas olha só, como eu disse... Mas, enfim, isso estou interpretando ele, tá? Isso sou eu. Como eu disse, assim, a consciência não surge do nada, ou para nada. Me parece que, evidentemente, esse grau de complexidade de organização estrutural, né, arquitetura da matéria, para gerar esses estados, isso não é uma coisa que aparece do nada, assim como um fígado não aparece do nada, ou um coração, certo? Ele executa uma função. Agora, o que eu estou dizendo que é contingente é o fato de aquela estrutura física estar instanciada em uma criatura e executando aquela função, que poderia ser instanciada as mesmas propriedades físicas sem a função. Eu não estou dizendo que ele não tem função, é claro que tem, mas ela poderia estar instanciada em um tanto de matéria sem executar função alguma. Essa é a possibilidade que eu estou abrindo. E a segunda coisa é que a função que ela executa poderia ser executada por outras propriedades, então é contingente que aquela propriedade fenomênica execute aquela função para aquele organismo vivo, que é o segundo elemento contingente. Tem que ter uma função, senão não teria por que isso estar instanciado nessas criaturas. É claro que está. O que eu estou dizendo é que é contingente. O que é completamente diferente dizer que não tem função. Não sei por que alguém deveria afirmar isso, porque eu acho uma tese péssima. É o que eu falei. Inclusive, todo o meu argumento é feito para acusar aqueles que não vão aceitar a consciência no cérebro cósmico, como eles sim, apresentando uma tese que é fenomenal e que vai tornar a consciência sem função. Ela tem que ter uma função. Ela tem um papel causal, inclusive. Só um ponto, Marco, antes de ir para o outro ponto. Vê só, que tem papel causal sim, porque senão ele seria fenomenalista. Ele não é. Ele vai dizer que tem papel causal. Mas não tem, pelo que eu entendi da resposta dele, teria que perguntar ele de novo, não tem função evolutiva. Você tem uma explicação causal do que surgiu, pela evolução, etc. Mas ela entra ali de maneira completamente contingente. Se fosse um pouquinho diferente, seria outra coisa, e você poderia trocar uma propriedade fenomenal pela outra. Não. Ela tem um papel evolutivo. Isso que eu acho que ele não tem. A própria evolução é uma história contingente. Então, o papel que aquela coisa desempenha naquele organismo é contingente no sentido de que outra coisa poderia desempenhar, ou eu poderia ter instanciado em uma coisa sem desempenhar qualquer papel. Mas, assim, é uma coisa diferente, que pensa bem, todas as minhas propriedades de qualquer órgão do meu corpo, eu vou dizer que é contingente, só que todos eles desempenham uma função, e por isso foram selecionados. É contingente que eu tenha retina assim, não, sei lá, assado, que eu tenha o coração assim, não com 3 câmeras, é contingente que eu tenha um pezinho com 5 dedos e não um casco de cavalo, sabe? Tudo isso é contingente, mas é óbvio que o meu pé desempenha uma função, os dedinhos desempenham função, o coração desempenha função, e mas o fato de ser contingente não tira da coisa a função. Marco, veja, eu não estou discordando de você, não. A maneira como a gente interpretou ele... Mas posso citar só uma parte? Só um ponto, vê só. Não tem função evolutiva, não quer dizer que não tem papel causal. Tem papel causal, embora seja muito pequeno, tá, mas tem. Só que não tem função evolutiva porque ele acha que não foi biologicamente adaptativo. É nesse sentido. Mas eu acho que se ele afirmou isso, ele está errado, porque tem função adaptativa, e por isso... Eu acho que ele vai dizer que não tem. Ele é mais inteligente que você. É só esse meu ponto aqui. Ele é mais errado que eu, porque a minha tese é total um fisicalismo dedutivo, assim, sabe? Só que isso não implica afirmar coisas como tirar papel, função natural da consciência. Sim, não implica. Conceitualmente não implica, concordo. Só posso citar uma passagenzinha. Na página 107 do livro dele. Ele diz assim, estou traduzindo literalmente. É verdade, a estrutura interna da experiência faz com que ela seja muito sedutor, pensada como ela fosse intrinsecamente direcionada ao mundo para além dela. Intrinsecamente. That doesn't show that really directed at anything. Bom, é o seguinte, eu vou tirar a foto do Papineau dos meus próximos slides. Eu não quero mais me colar com esse indivíduo, sabe? Porque esses problemas não são meus, sabe? Eu vou perguntar isso de novo a ele e eu te digo depois. Eu vou perguntar qual é a função evolutiva da consciência. Ok, tem papel causal, qual é a função evolutiva? Eu acho que ele vai dizer que é contingente, poderia ser outra, e não foi adaptativo. Não teve, ou seja, não foi escolhido para isso, entendeu? Veio no bolo, mas não foi escolhido para isso. Eu acho que é isso. Eu acho que ele está errado. Eu não diria isso. Eu diria que a gente pode estar errado também na nossa interpretação, né? Mas bem, isso foi só para complementar o debate aí de vocês dois.
Ô, Marco, eu queria fazer uma questão específica com relação à sua proposta, sendo essa de Papidon ou não. Quer dizer, essa coisa do mestarianismo, o Papidon não diz, né? Eu acho que é só você mesmo, né? Certo? Vê só, eu estou aqui porque eu tirei o print. Tá me escutando bem, né, Marco? Estou escutando. Perfeito. Vê só, a sua posição é: o que são então as propriedades fenomênicas? Resposta, citando, né? São propriedades físicas intrínsecas. Mas que propriedades físicas seriam essas? Resposta. Essa é a resposta do problema difícil que nunca teremos. Ou seja, você se compromete com o misterianismo com relação à segunda questão, não é isso? A minha pergunta é: por que esse misterianismo, o que impede esse misterianismo de se espalhar para a primeira questão? Estou sendo o advogado do diabo aqui, né? No seguinte sentido, por que eu não posso dizer, olha, se é um mistério, o porquê, que a gente nunca vai saber porque é um mistério, que propriedades físicas seriam essas? Como é que a gente pode saber, então, que propriedades fenomênicas são intrinsecamente físicas, são propriedades físicas intrínsecas? Por que, então, não seria um mistério que tipo de propriedades são propriedades fenomênicas? Eu sei que isso você não quer, né? Eu estou provocando. Essa pergunta é muito boa, Sérgio. Mas só para fechar, se o mestarianismo está na resposta à segunda pergunta, ou seja, que propriedades físicas seriam essas, por que também não seria um mistério o que seriam, então, propriedades fenomênicas em geral? Por que não seria um mistério se elas são propriedades físicas intrínsecas ou não? É só isso. O que é que impede isso? Qual o critério para parar só na segunda resposta? Obrigado. Eu achei essa pergunta muito boa, porque isso me faz pensar que, é claro que, assim, a minha tentativa de resposta seria dizer que há considerações metafísicas gerais que nos obrigam, por exemplo, a afirmar a existência da matéria e que nos levam a ser, pelo menos, resistente à afirmação de outra coisa, dado que a gente está falando de um domínio causalmente fechado. Então, o que me faria, digamos, achar que há boas justificativas em termos gerais para se ser um materialista. E dada essa afirmação, aí eu vou isolar outras teorias e no final eu vou mostrar que, ainda que a consciência seja essa propriedade física intrínseca, a gente não consegue dizer qual é exatamente. Então, só você, misterianista, conta determinação específica dessa identidade teórica, né? Eu acho que dá para fazer esse caminho que eu estou fazendo, mas talvez, Sérgio, o que você está dizendo para mim é o seguinte, é que eu tenho um Deus que eu coloquei no meu altar que chama materialismo. E que, quando eu digo que não dá para afirmar muitas coisas, eu não toco no meu dogma. Ou seja, eu não quero conversar com o dualista, mas eu falo assim, vai embora, sabe, herege, sabe, da minha religião, sabe. Mas, assim, qual firme são as razões que eu tenho para afirmar mesmo a tese geral, que é a tese de que consciência são propriedades físicas intrínsecas, e não qualquer outra coisa. Talvez o panpsiquista, o dualista, malucão, sabe, qualquer um. E aí eu acho que eu estou me apegando aos meus totens aí, tabus. Eu não aceito esse povo, eles devem queimar em fogueiras, etc. Então, talvez. Mas eu acho que há boas considerações de metafísicas gerais que levam a essa conclusão, mas que barram a afirmação da identidade teórica específica. Pelo menos eu quero acreditar que é isso. É porque os misterianistas, McGinn, eles não param onde você para, né? Eles vão muito além, né? Eles acham que o problema... É por isso que eu usei o termo misterianista de maneira meio comedida. Até porque ninguém quer colar com essa galera, né? Enfim, mas eu sei que geralmente eles vão ser misterianistas até o fim. Sobre a tese metafísica. É como se eu não fosse misterianista sobre a tese geral metafísica. Só sobre uma tese específica, sobre o que é a consciência e apresentar a coisa, sabe? Mas é isso. Obrigado, Marco. Não. Obrigado, Sérgio. Agora é a vez do João. João. Você está aqui ainda, João? Acho que ele saiu. Acho que ele saiu. Bem, então vou passar a palavra para o Rodrigo. Tá, não, ele está aqui. Oi, João, pode falar. Ele está sem som aí? Sim. Vocês têm que tirar o mudo dele aí. Eu acho que não há necessidade. Bom, de todo modo, eu vou tentar encontrá-lo aqui. João Felipe Santana. Digitar no chat também, eu leio. Deixa eu ver aqui. É um saco digitar no será site. Que eu... Libera aí. Porque eu não mutei ninguém, na verdade. Então, a princípio, diz respeito à conexão dele. Não, eu acho que está mutado sim, Rodrigo, porque está todo mundo mutado.
Não, as pessoas... Mas eu não selecionei as pessoas que estariam mutadas, elas se mutaram. Eu não mutei todos. Então fala para ele desmutar. Talvez. Ô, João, muta o seu negócio aí. Eu acho que ele está tentando, né? Mas assim, sim, certamente. Ele não consegue, né? Rodrigo, eu acho que alguém ou você ou o Vitor mutou todo mundo e tirou a possibilidade de vídeo também. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o João, então, redigir, já que ele não consegue liberar o som dele. A gente vai para uma pergunta enquanto ele vai escrevendo a dele. Eu vou fazer a minha pergunta. Mas todos os microfones estão ativados. Compartilhamento de tela, não. Obrigado, Marco, obrigado, Sérgio, Roberto. Achei que a discussão foi excelente, tudo muito interessante. Eu teria perguntas ao Sérgio também a fazer. Mas eu acho que eu me senti muito instigado pela palestra do Marco Aurélio, por talvez se aproxime de muitas coisas com as quais eu já trabalhei e ainda tenho interesse. Eu teria uma pergunta curtinha, sei lá, meio que no esforço de te instigar a dizer alguma coisa sobre o assunto, e teria uma pergunta talvez um pouco mais técnica, uma tentativa de tentar colaborar com a sua pesquisa, né? A pergunta curta diz respeito à emergência da representação, né? Você fala desses dois elementos, digamos, da existência animal, humana, como tendo ocorrido em momentos por razões evolutivas, a consciência e a representação. Diz que a consciência não seria essencialmente representacional, mas supõe-se que, de alguma maneira, a representação, ao menos da forma que nós somos capazes de realizar, né, com nossas mentes e tudo mais, não essa representação derivada das palavras escritas sobre o papel, ela dependa da consciência. E a minha pergunta é se a representação, na sua perspectiva, teria como elemento constitutivo, digamos, apenas, ou seria fruto apenas de uma cada vez maior complexidade desses elementos da consciência, ou se precisaria haver algo de outra ordem que operasse sobre esses elementos da consciência e aí sim produzisse representações. Eu digo isso porque me parece que talvez a simples distinção, digamos, entre uma sensação que ora não envolve dor e a sensação seguinte, que é dolorosa, né? A simples relação entre esses estados fenomênicos já talvez suscite, né, uma espécie de representação, né? Eu não sei, isso está confuso na minha cabeça. Essa é a parte confusa que eu queria qualquer coisa. Acho que eu entendi a sua pergunta. Engraçado, é como se eu invertesse, porque eu falo que a consciência não é necessariamente, né, essencialmente representacional. Mas aí você está me perguntando, e a representação, sabe? Será que ela não teria que vir acompanhada de algum tipo... Em algum sentido, assim, eu acho que você está... Eu acho que, assim, eu não tenho uma teoria da representação. O Sérgio parece que tem aí. Você pode perguntar. Mas, assim, eu acho que é possível um sistema representacional não consciente. Ou seja, eu consigo imaginar a realização de estados representacionais complexos não acompanhados de estados conscientes, ou seja, zumbis. Isso me parece uma possibilidade metafísica. O problema do experimento zumbi do Chalmers é que ele não é simplesmente um sistema representacional. Ele é uma réplica física. Aí eu não vou admitir, porque eu sou materialista. Então vai necessitar todas as propriedades que seriam causalmente relevantes, incluindo a consciência. Mas se você imagina, se você isola todos os elementos físicos, né, que na minha opinião são físicos, que geram propriamente o estado fenomênico consciente, né, tira ele e vai reproduzindo só a consciência de acesso, um sistema complexo, funcionalmente, que vai realizar, e eu acho que vai satisfazer os critérios, tudo que o Sérgio quer para a representação, só que desacompanhado da consciência, a gente vai ter um zumbi completo, sistema representacional não consciente. Isso para mim é uma possibilidade metafísica.
assim como é uma possibilidade metafísica um sistema consciente não representacional, que é o cérebro cósmico. Então, esse desligamento ele pode vir nos dois sentidos. Eu não sei se eu satisfiz a sua pergunta, mas eu vejo essas duas possibilidades. Eu não sei, é claro, metafisicamente possível, sobretudo nesses termos, né, algo que se produz, talvez, no colapso de estrelas e tudo mais, aí, por conta da distribuição das propriedades físicas que esse sistema tiver, ele seria capaz de representar. Pois é. Mas eu acho que, sobretudo, no seu modo de contar essa história, né, em termos evolutivos e tudo mais, eu suponho, sei lá, eu fico com a expectativa de que a consciência deva exercer um papel fundamental para a representação. Não sei, mas aí está muito selvagem, né? Não, mas eu acho que desempenho, eu já pensei nisso, por exemplo, dor. A relação da dor com a valência negativa não é contingente. Eu acho que a sua pergunta tem a ver com isso. Isso. Sim, é uma intuição muito forte, mas nós somos o sistema que esse quali, ele é aversivo. E se ele for necessariamente aversivo, aí vai ser a mesma questão da propriedade espacial do Pautz. É que esse quali só poderia vir com essa função, mas ele poderia vir sem função nenhuma, vamos imaginar. A porra do cérebro cósmico, ele tem aquele negócio, mas aqui não tem nem valência, não tem nem ambiente, não tem nada. Não foi selecionado para nada. Se ele viesse de forma representacional, teria que ser valência negativa. Ele é aversivo, ele não pode ser gostoso, ele é ruim, sabe? Só que ele poderia vir sem nenhuma função desse tipo. Deixa eu só fazer uma última observação com relação à identidade, né? Você disse que estaria afeito à possibilidade de defender uma versão da teoria da identidade em que esses estados fenomenais seriam identificados a estruturas físicas, né? Mas, por outro lado, também reconhece que não haveria leis psicofísicas, não há bridge laws entre o físico e o mental. Mas o que eu fico pensando é que, claro, o problema das leis psicofísicas, em certo sentido, é que nós não temos como garantir a ausência de múltipla realizabilidade, entre outras coisas, né? Mas uma espécie de identidade, aquela identidade de tokens que não seja de tipos, talvez seja bastante, ou até mesmo uma identidade de tipos à maneira de Lewis, que você restringe a espécies e cada vez restringe mais as subespécies. Claro, supondo que não sejam propriedades físicas do outro lado, mas que sejam propriedades físicas estruturais, isso estaria de acordo com o que você propõe, ou você acha que é uma teoria da identidade realmente diversa dessa concepção clássica, né? Eu acho que é uma pergunta interessante. O problema é o seguinte, essa identidade, na hora que, por exemplo, eu penso o experimento mental como cérebro cósmico, eu facilito a minha vida, porque eu faço uma réplica molécula por molécula, física completa, então é claro que ele vai ter todas as propriedades causais. Só que no final das contas você pode olhar para aquilo lá e falar assim, e se eu tirar um pedacinho dos dendritos desses neurônios, sabe? Bom, talvez eles não tinham uma função causal para a consciência. Então talvez, assim, você vai continuar consciente. Aí se eu trocar esses átomos de carbono por essa outra, sei lá, por silício, sabe? Talvez, eu não sei, cara. Você está entendendo? Mas assim, o que pode ou o que não pode tirar? A réplica física é um tiro de canhão, porque não tem erro, mas para matar uma formiga. Na verdade, a gente teria que isolar qual é a morfologia causal relevante, que gera a experiência consciente. Essa é a estrutura que eu estou dizendo que a identidade tem que buscar. Só que essa estrutura, seja ela qual for, ela não é idêntica à matéria token particular que instancia e realiza aquele estado consciente. Porque qualquer outra que reproduza a morfologia, a estrutura causal relevante, também vai gerar. E todos que reproduzam isso, que seria o que eu chamo de multiplamente realizado.
É óbvio que o problema da múltipla realizabilidade é que os caras pensavam uma descrição abstrata de uma máquina de Turing, sabe? Então eles viajaram na maionese, que é como se pudesse descrever as funções, esquecendo que ela era executada por um tanto de matéria que tem poder causal específico. Então é óbvio que você poderia reproduzir aquelas funções sem determinadas consequências físicas, né, efeitos, né, que seriam gerados por aquele sistema que tem aquelas propriedades físicas. Só que então o que eu tenho que isolar não é uma descrição abstrata de um sistema funcional, mas de o que eu chamo aí propriamente de uma estrutura causal, a relevante. Mas é isso que eu teria que mostrar. E tudo aquilo que executar, instanciar essa propriedade estrutural física relevante, vai gerar o estado que eu estou falando, que ele capturou todos os elementos causais relevantes. Qual? É isso que eu falei. A gente nunca vai apontar para isso, gente. Certo, Valeu. Obrigado, Rodrigo. Vou ler aqui a pergunta do João, então. Minha pergunta ao professor Marco é a seguinte: se eu aceito que propriedades, descrições físicas, em um sentido amplo, são vagas, e se aceitamos que propriedades fenomênicas são sharp, bem delimitadas, então, como propriedades fenomênicas sharp são intrinsecamente propriedades físicas vagas, isto seria um problema para a primeira parte da sua tese? Parece a formulação do paradoxo do Tai, né? Mas eu não sei se eu não estou lembrando. O que quer dizer as propriedades físicas serem vagas? Que elas aceitam gradações, casos limites. Tudo que é físico é gradativo e vago. Eu estou lembrando desse argumento. É o Tai novo. É o Tai novo, Mas parece que a consciência é 0 ou 1, né? Ou você é fenomênico, né? Não, mas aí você poderia identificar, né? Você pode imaginar que tem o threshold. Tem aquele ponto que, opa, agora rolou consciência. É o problema do on-off da consciência, certo? Mas eu acredito que, é igual... tem vários fenômenos físicos que são assim. Como é que você começa, por exemplo, o congelamento de um tanto de água? De repente, você tem um ponto em que aquela física de fluidos, né? Aquele negócio atinge um estado cinético tal, sei lá, que pá, sabe? Aí começa a congelar. Mas tem, de certa forma, o estado sólido e líquido são conceitos que parece que são on-off, mas na física você tem um tanto de molécula que vai gradativamente fazendo um tanto de coisa, mas aí, de repente, você tem um momento que você tem a alteração do estado relevante e emerge de propriedades que são graduais. Eu acho que isso é um problema geral para qualquer transição de nível de emergência, sabe? Propriedades emergentes. Eu acho que vai valer para a consciência. Eu não acho que é um problema específico para a consciência. Né? Mas ele acha que não é gradativo a consciência. Eu acho que não também. Tem um sentido que a consciência ou ela existe ou ela não existe, que é o famoso on-off, que, na minha opinião, inclusive, tem a ver com mesencéfalo. É tipo acender a luz do teatro cartesiano, sabe? Ou apagar a luz, aí você tem consciência completa. E aí o resto do telencéfalo, ele basicamente o que ele faz é dar os conteúdos do teatro cartesiano, sabe? Só que esse estado aqui, ele é físico, na minha opinião, é claro, mas aí como que vai ser determinado o threshold, do momento que acende ou não a luz, vai ser um fenômeno como esse que eu estou dizendo, de surgimento de propriedade emergente, mas isso é uma coisa geral para qualquer nível físico que faça emergir uma propriedade de outro nível, que parece ser sim, não, né? Mas que eu acho que é um problema nesse sentido geral, eu não vejo um problema particular para o surgimento da consciência, que é lidar com o nível de descrição inferior, né, gradual, e o aparecimento de uma propriedade que é sim, não, sabe, no nível superior. Mas o Roberto fala alguma coisa? Se alguém tiver... Eu não quero passar na frente de ninguém. Tem alguém? Não, eu não sei nem se eu respondi a pergunta. Quem foi que fez a pergunta, aliás? O João? O coitado, que está sem voz. Ele não pode dizer para mim se a resposta foi ou não satisfatória. Pode falar, Roberto. Não, a pergunta do João me sugeriu uma pergunta inversa. O último texto do Papineau, publicado acho que esse ano mesmo, né? Ele vem a dizer: eu sou muito favorável, sou muito simpático com a sua ideia de uma identificação, vou voltar a uma teoria da identificação. Eu tendo a pensar da mesma maneira, nesse particular. Mas o ponto o Papineau, nesse texto publicado esse ano, ele vem e diz: olha, toda vez que a gente procura uma relação de identidade, a gente vai se dar mal. Aí ele fala o seguinte: a noção de consciência, ela não é vaga, ela é indeterminada.
E, eu tenho que me distanciar desse tal de David Papineau. Esse negócio está cada vez me trazendo mais problema. Essa tese, eu vi esse texto. Ela é indeterminada. Então, o que acontece? Quando você encontra bons candidatos, correlatos neuronais, estruturas que seja, como você está colocando aí, eu tenho simpatia pela tua posição, é mais ou menos a minha também com relação a isso. O que acontece? Você desfoca de um animal para o outro, uma estrutura. E aí você vai se perguntar por quê? Por que isso acontece? A resposta dele: porque a noção de consciência que a gente tem só vale essa expressão that is what it's like to be a bat, to be a man, to be a human being, etc. Você não tem mais nada. Toda vez que e é assim que ele acaba com o ilusionismo, inclusive a crítica que ele faz do ilusionismo é essa. Os ilusionistas, eles são materialistas tais como nós. O problema deles é que eles inflacionam o conceito de consciência, substantivam a ideia de qualia, etc. Bom, aí se você é materialista, você vai dizer isso, nada disso existe. Falam de uma coisa essencialmente subjetiva, essencialmente interna, etc. Nunca acessível. Se você assume essa visão inflacionada de consciência, você vai ser ilusionista, né? Mas Roberto, só uma coisa, esse texto dele, inclusive eu ia fazer agora a comparação com o que ele fez com o ilusionismo, naquele outro texto, que nós discutimos juntos, lembra? E ele está numa espécie de virada wittgensteiniana, sabe? Que ele acha que o problema são as palavras e tudo é indeterminado, e todo problema filosófico surge de um uso impreciso de umas palavras, sabe? Ele está com essa mania agora, mas assim, eu preciso me distanciar desse cara. É só isso.